Olá, eu me chamo Helena Coelho e vamos dar início ao curso Mobilidade Humana, Desafios para uma Mobilidade Segura, Sustentável e Inclusiva. Esse curso faz parte do projeto de cooperação entre o Laboratório Arquifuturo de Cidades, mais especificamente o Núcleo de Mobilidade Urbana e a Fundação Ulisses Guimarães. Nesta aula, vamos abordar o tema mobilidade ativa. Vamos perpassar pela problemática, contexto, dados, boas práticas e recomendações. Eu me chamo Helena Coelho, sou mulher, branca, sou ciclista de longa distância, uso a bike como locomoção, sou advogada, tenho mestrado e doutorado em Direito Urbanístico e Ambiental pela Universidade Federal de Minas Gerais, atuo como consultora de políticas públicas, trabalhando especificamente com mobilidade urbana e habitação. Sou pesquisadora dos núcleos de mobilidade urbana e de habitação do Laboratório Arquifuturo de Cidades. Estaremos juntos nesse módulo de mobilidade ativa. Convido vocês a percorrerem comigo essa jornada para um estilo de vida mais saudável e mais sustentável. Apresento a vocês então a introdução. Primeiro eu trouxe as boas-vindas, falando um pouco da estrutura do curso, falando um pouco da minha trajetória também, que eu vou apresentar para vocês. Trago aqui o público esperado desse curso, que são gestores, são alunos, pesquisadores, curiosos no tema e pessoas que queiram se capacitar, pensando especificamente nesse tema para um ano eleitoral que a gente está vivendo. Quero trazer para vocês também o conceito de mobilidade ativa, a importância da mobilidade ativa, pensando sempre em como incluir isso na gestão e na prática das cidades. Objetivos de aula: compreender os benefícios da mobilidade ativa para a saúde, meio ambiente e comunidade. Explorar estratégias para promover a caminhada, o ciclismo como formas de transporte sustentáveis. Identificar obstáculos e soluções para a adoção de uma vida e de um estilo de vida mais ativo. Contexto atual das grandes cidades. A gente tem cidades com mais de 60 mil habitantes, em que os dados são 6% dos deslocamentos são realizados por bicicleta e 7% moto, 24% carro e 18% de transporte público. Quando a gente traz cidades ainda maiores, esses dados são ainda mais alarmantes. Cidades com mais de 1 milhão de habitantes têm 1% dos deslocamentos realizados por bicicleta. Essa fonte é da ANTP 2020 e a gente precisa mudar esse paradigma. Essa mudança é um grande desafio para as cidades. Se a gente pensar em toda essa conjuntura de mudanças climáticas, de poluição atmosférica, toda essa situação das cidades relacionadas ao trânsito, a gente precisa olhar com mais atenção para a mobilidade ativa, para que a gente transforme nossas cidades. Agora eu vou trazer alguns dados que estão relacionados a esse contexto das cidades, para a gente pensar, ilustrar com algumas reportagens. Essa primeira reportagem é uma reportagem sobre São Paulo. A gente tem no Brasil uma cidade, que é São Paulo, que está na lista dos maiores congestionamentos da história. Aqui é uma foto ilustrando esse congestionamento. A gente enfrenta congestionamentos nas grandes cidades e isso pode ser revertido com algumas alterações de planejamento que a gente vai estudar, que a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Esse trânsito, ele não só causa malefícios como ficar parado, ali no seu dia a dia, horas de estresse, mas também poluição atmosférica, saúde, por aí vai. Poluição. Os veículos são os maiores causadores de poluição atmosférica nas cidades. Isso não é mais sustentável. Existem algumas estratégias de fiscalização da poluição atmosférica, existem algumas estratégias de rastreamento, já existem mecanismos como rodízio de veículos, mecanismos como pedágio urbano, que limitam
o tráfego de veículos nas cidades, mas a gente não precisa só dessa limitação. A gente precisa de uma virada de chave que incentivem outras formas de deslocamento nas cidades. Agora entrando na questão específica do sistema cicloviário no Brasil. Porque quando a gente fala de mobilidade ativa, a gente não está falando só, vale destacar, né, só de bicicleta. A gente também está falando da mobilidade a pé e outros tipos de mobilidade. Mas pensando agora no sistema cicloviário, que significa o sistema formado pela malha de ciclovias, ciclorotas e outras estruturas que facilitam a locomoção por bicicleta, a gente tem que pensar, olhar para esse sistema, desenvolver esse sistema, aumentar as malhas nas cidades, mas pensar também a problematização disso. Onde está o sistema cicloviário? Se a gente pensa em grandes capitais, como São Paulo, esse sistema cicloviário se concentra muito nas regiões que já têm uma grande infraestrutura, são formadas pelas regiões mais ricas das cidades. É necessário que a gente conecte esse sistema cicloviário com as regiões mais periféricas para permitir com que mais pessoas se desloquem por meio da mobilidade ativa, que essa mobilidade ativa conecte com o transporte público e, com isso, essas pessoas não migrem para a moto ou não dependam tanto do transporte público. Falando um pouco das calçadas, como eu trouxe, a mobilidade ativa ela vai muito além da bicicleta, a gente tem um grande problema que é a precariedade das calçadas. E aqui eu trouxe só uma manchete mostrando, né, uma foto de buracos, uma foto de uma pessoa andando, e aqui a gente tem todo tipo de precariedade, né? O buraco, a falta de manutenção da via, e a gente tem que considerar que grande parte das pessoas também se deslocam a pé e dependem da calçada. A calçada é um verdadeiro gargalo no planejamento urbano, porque a gente tem muitas vezes a calçada como responsabilidade do proprietário e, na verdade, a calçada ela é de uso de todos e o poder público precisa olhar para essa infraestrutura como gestão e responsabilidade compartilhada. Aqui também uma questão super importante quando a gente pensa em mobilidade ativa de caminhada, porque quando a gente pensa, todas as pessoas caminham, esse é um ponto de partida. Se a pessoa usa o carro, usa a bicicleta, usa a moto, usa o transporte público, ela precisa caminhar. Então, quando a gente fala de caminhabilidade, a gente está falando de todos. Por isso, a gente precisa olhar com atenção para a calçada, mas a gente precisa olhar também com atenção para o tempo de deslocamento, principalmente dos faróis. Esse estudo, ele mostra que 54% dos semáforos dão só 10 segundos para o pedestre. Quando a gente está falando disso, será que a gente está pensando no idoso? Será que a gente está pensando na criança? Será que a gente está pensando nas pessoas com dificuldade de locomoção? Não. Então a gente precisa atentar. Muitas vezes o motorista ele pensa assim: o sinal está demorando, estou parado no trânsito, preciso acelerar, mas não pensa no tempo que o pedestre leva para caminhar. Por que o pedestre tem que correr numa travessia? Isso os gestores precisam refletir, a gente precisa refletir no planejamento das cidades. Então, trouxe um pouco desse contexto para entrar mais em justificativas do porquê a gente deve investir em mobilidade ativa. E aí eu trago alguns dados e alguns pontos fundamentais para a gente pensar. O primeiro deles, para mim, é muito caro, é o orçamento familiar. Entre 2017 e 2018, a população gastou, em média, 18,1% da renda familiar com transporte, superando a habitação, segundo o IBGE 2022. Quando a gente traz esse dado relacionado ao transporte, que está relacionado também a outras questões que a gente vai explorar, se a gente começar a pensar a mobilidade ativa
como parte estruturante do transporte público, como um aliado, esse valor pode reduzir. Esse valor tanto em questão de renda quanto em questão de tempo. A mobilidade ativa é o gasto só com caminhar ou com pedalar, né, e com todos os gastos que envolvem isso, mas é possível conectar a bicicleta ao transporte público, é possível fazer o que a gente vai chamar de conexão intermodal ou multimodal. Algumas cidades já possuem, então, a possibilidade de levar a bicicleta dentro do transporte público, a possibilidade de construir um bicicletário fora do transporte público, mas que permita com que a pessoa saia da sua casa, vá até o transporte público de bicicleta e continue o seu trajeto de transporte público. A gente tem uma redução mínima de 50% dos gastos com transporte público se a gente estrutura esse sistema porta a porta a partir da mobilidade ativa. O outro ponto é super importante, a gente precisa olhar com calma e com atenção para ele, é a saúde. O transporte ativo promove benefícios para a saúde, como melhora o bem-estar, o emagrecimento, redução do estresse. As pessoas que vão por meio de transporte ativo para os seus trabalhos, elas têm comprovadamente uma redução do estresse ao chegar no trabalho e ao chegar em casa e cumprem também as metas da Organização Mundial da Saúde em relação às atividades, à necessidade de exercício durante a sua semana. Além disso, a gente tem outro ponto que é muito importante, que é a eficiência do deslocamento por meio de bicicleta nas cidades. Comprovadamente, em um raio de até 5 km, a bicicleta é o veículo mais rápido nas cidades, o que diminui o tempo, a exposição à poluição e ao estresse no trânsito. Uma cidade como São Paulo, 5 quilômetros, em 5 quilômetros é possível percorrer de carro em um tempo de 1 hora, dependendo do trânsito. 5 quilômetros de bicicleta é possível fazer de 15 a 30 minutos. A gente tem uma redução significativa do tempo do deslocamento, além dos outros benefícios que eu já trouxe. De acordo com a pesquisa intitulada Mobilidade Urbana e Trabalho, realizada pela Confederação Nacional da Indústria em 2023, 36% da população gasta mais de 1 hora diária no deslocamento, sendo que 55% dos entrevistados afirmam que o tempo de deslocamento no transporte afeta a sua qualidade de vida, 51% questionam o efeito disso na produtividade e das entrevistas, 1/3 afirmou que o tempo aumentou após a pandemia e 60% citaram o tempo de deslocamento como um fator para já chegarem estressados no trabalho. Então, a gente tem o nosso ponto de trabalho, que é a mobilidade ativa, como uma proposta de economia de tempo, permitindo também um desafogamento nas cidades. O investimento em infraestrutura cicloviária, ele permite uma maior segurança para as pessoas optarem pela mobilidade ativa e maior economia de tempo, fugindo dos engarrafamentos das cidades. Trazendo, então, o próximo ponto, né, o meio ambiente, eu gosto muito de propor essa reflexão que o professor pesquisador do INSPER, Paulo Saldiva, traz, é que as novas chaminés das cidades são as avenidas. Se um dia a gente falou da poluição advinda das fábricas e das indústrias, hoje a poluição veicular supera a poluição das fábricas. É hoje a principal causadora de poluição atmosférica. Outro ponto que eu já trouxe já iniciei algumas ideias, é a integração porta a porta. A bicicleta precisa ser vista como um aliado do transporte público.
como uma ferramenta de atração dos usuários, seja por meio de integração via bicicletários seguros, seja com a possibilidade de levar a bicicleta dentro do transporte público. Desde a pandemia, a gente tem visto uma queda do número dos usuários do transporte público. Então, a gente precisa inovar e pensar formas de atrair usuários. Se a gente começa a pensar as cidades enquanto uma estrutura que conecte uma malha cicloviária da periferia até pontos centrais do transporte público, a gente está atraindo usuários na medida que esse usuário passa a gastar menos com a mobilidade, porque ele, ao invés de depender de 2, 3 transportes públicos, ele usa 2, né? Ele usa bicicleta e metrô, por exemplo, bicicleta, ônibus, por exemplo, ao invés de ter tanta essa dependência só do transporte público e do gasto com o transporte público. A gente também evita que esse morador de lugares mais periféricos migre para moto, porque a moto é hoje um dos grandes concorrentes, né? A moto vem como uma proposta rápida de deslocamento no território e que menos gasto que o carro e que compete muito com o transporte público. Então a gente precisa olhar, integrar e pensar as cidades de forma criativa com que a gente tenha o ponto de partida que a bicicleta é um grande aliado ao transporte público e a gente precisa pensar a integração dessas malhas. Trouxe tudo isso para a gente começar a pensar, e aqui eu trago muito claramente o papel institucional dos municípios na mobilidade ativa. Eu trouxe a Política Nacional de Mobilidade Urbana, que elucida o papel dos municípios, que é planejar, executar e avaliar a política de mobilidade urbana, bem como promover a regulação dos serviços públicos de transporte urbano, prestar direta ou indiretamente ou por gestão associada os serviços de transporte coletivo que tem caráter essencial e 3, capacitar e desenvolver as instituições vinculadas à política urbana do município. Importante lembrar que todo município com mais de 20 mil habitantes ou que atenda os requisitos do artigo 24, parágrafo 1º da Política Nacional de Mobilidade Urbana, que traz outros requisitos, é obrigatório ter um plano de mobilidade, assim como o plano diretor. Aqui, para além desse papel institucional dos municípios, eu trago exemplos, boas práticas de que alguns municípios já adotaram a respeito da mobilidade ativa, que vale refletir, vale estudar com casos de sucesso. Cada um a partir de uma perspectiva diferente que eu trago para vocês. O primeiro deles é uma grande referência de sistema de bicicletas compartilhadas, que é em Fortaleza, que é o Bicicletar. É um sistema de bicicletas compartilhadas com bilhete único de forma gratuita por um período de até 1 hora. Então, se você tem um bilhete único, se você já paga o bilhete único do transporte público, você pode integrar de forma gratuita em até 1 hora com a bicicleta, o seu trajeto. O sistema possui mais de 1.200 bicicletas e 192 estações, sendo uma referência nacional do segmento. Outro caso que eu gosto muito de trazer é Vila Velha e Vitória, no Espírito Santo, que é o GV Bike. O GV Bike ele é um ônibus exclusivo para ciclistas que realiza o transporte Vitória-Vila Velha via Terceira Ponte. Ele tem capacidade para 17 bicicletas. Esse serviço transporta em média 9,2 mil ciclistas por mês, com um funcionamento de 6 às 22h35 em dia de semana, com um intervalo médio entre 20 a 40 minutos.
Esse caso é muito interessante porque atualmente existe uma ciclovia no trajeto. Antes não existia, era um trajeto com muito vento e existia toda uma discussão a respeito de não ter a ciclovia e justificar o ônibus. Quando implementaram a ciclovia, uma das grandes questões era a possibilidade de acabar com esse ônibus, por já ter a possibilidade de deslocamento de ciclovia e aqui ser um transporte pago, embora tenha uma tarifa reduzida, e o ônibus não acabou, e a justificativa é exatamente esse uso, essa média de 9,2 mil ciclistas por mês. O ônibus continuou tendo usuários e continuou se justificando. É uma referência muito interessante porque ele é um ônibus feito para ciclista e feito para carregar a bicicleta, só é possível utilizar se estiver com a bicicleta. Outro caso bastante interessante é em Niterói, o bicicletário de Araribóia. Esse bicicletário ele tem capacidade para 400 bicicletas. Ele foi inaugurado em 2017 e ele permite a integração entre bicicleta e transporte público. Ele é uma das grandes referências pela capacidade do bicicletário, pela movimentação e por ligar Niterói e Rio, possibilitar com que as pessoas pedalem até o bicicletário e continuem seu trajeto de barca. Então, as barcas Rio-Niterói, esse também é um caso bastante interessante. As barcas de Rio-Niterói são administradas pela CCR, ela administrou, implantou os bicicletários nas proas das embarcações. Essas são as embarcações Gávea, Engá, Urca e Neves, com instalação de equipamentos que permitem o transporte de até 45 bicicletas do lado de fora dos barcos. Esse transporte ele é gratuito, você apenas paga a sua passagem e é possível levar a bicicleta. E a média de usuários por dia é de 320. Esse caso também é bastante interessante porque quando ele foi implantado, existia uma tarifa adicional para levar a bicicleta e foi uma conquista dos ciclistas em parceria com o entendimento da CCR de que não se pagaria mais para utilizar a barca. Então é possível realizar esse transporte diariamente, durante todo o funcionamento da barca, levando a bicicleta. Outro caso bastante interessante que a gente não pode esquecer é São Paulo. Eu tenho tentado trazer exemplos diferentes de cidades. Em São Paulo a gente tem a expansão da rede cicloviária, atualmente pensando em toda a rede, que significa ciclovias, ciclofaixas e ciclorotas, são 731 quilômetros. E hoje, São Paulo, a gente pode falar que a gente já enfrenta engarrafamento e congestionamentos de ciclistas nas principais ciclovias, o que demonstra claramente uma demanda e uma necessidade ainda maior de expansão da malha cicloviária. Aqui eu trago identificação de obstáculos e soluções da mobilidade a pé, primeiro, depois eu vou trazer a mobilidade por bicicleta. A gente tem, o primeiro ponto, as calçadas. A prefeitura deve fiscalizar as calçadas e verificar se atendem à legislação municipal. Então, embora a calçada, ela na maioria das vezes seja de responsabilidade do particular, qual é a obrigação da prefeitura? A obrigação da prefeitura é realizar essa fiscalização. Tempo do semáforo. O tempo do semáforo, ele deve levar em consideração a locomoção mais lenta. Falta de rampas e elevadores. Tanto as calçadas quanto os transportes públicos devem ter rampas adequadas para a caminhabilidade. Travessia. As travessias devem ser seguras e facilitarem o deslocamento. Velocidade das vias. Recomenda-se que as vias urbanas tenham limite de velocidade de até 30 km por hora para serem seguras. Esse também é um papel do município, reduzir a velocidade das vias. Segurança pública.
iluminação e policiamento das ruas. Todos esses pontos aqui, eu tento trazer como que o município pode se enquadrar, como que o município pode se adaptar e trazer boas práticas para dentro da sua gestão. Agora, em relação à mobilidade por bicicleta, a gente tem um primeiro ponto que é a infraestrutura cicloviária, então é fundamental que haja investimento nessa infraestrutura, tanto para que a malha cresça, quanto para a malha se conecte e que as pessoas se sintam aptas e seguras a se locomoverem pela cidade. Conexão intermodal. A instalação de bicicletários e liberação de bicicletas em transportes públicos, ainda que em horários específicos, já são grandes passos para a consolidação desse sistema. Além disso, também é um grande aliado a possibilidade de ter aluguel de bicicletas para conectar, né, nesse sistema. Bicicletários e paraciclos. A disponibilização de bicicletários e paraciclos públicos e seguros é fundamental para um aumento de viagens. Bicicletários ao longo da cidade, né, que permitam com que você planeje a sua viagem de bicicleta e deixe sua bicicleta num local seguro. Velocidade das vias, aqui também reforçar a importância da redução das velocidades, a importância de trazer um acalmamento do trânsito, que a gente visa essa redução de velocidade para 30 km/h, para que as vias sejam mais seguras para as pessoas. Mais uma vez, segurança pública, iluminação e policiamento nas ruas. Não basta pensar uma infraestrutura cicloviária, a gente tem que pensar onde essas pessoas estão andando, se essa ciclovia de noite permite com que mulheres e crianças se desloquem com segurança. Isso tem a ver com a iluminação dessas vias e o policiamento também, assim, onde essas vias estão passando. Quando a gente desenha uma infraestrutura cicloviária, a gente tem que pensar nessas pessoas, nessa estrutura de cidade, para pensar onde essa linha de ciclovia vai passar. Então, por exemplo, priorizar locais de uso misto, que tenham comércio até mais tarde, para ter mais pessoas no espaço, para ter iluminação, para que quem se desloque se sinta mais seguro. E aí, trazer então uma conclusão e desafio para vocês. A gente viu que a mobilidade ativa ela é um grande desafio no Brasil e que parte desse desafio é de grande responsabilidade pela ação local dos municípios. A gente traz o contexto das grandes cidades, principais problemas enfrentados, caminhos para que os municípios possam adotar nos próximos anos. Eu gostaria então de lançar um desafio aos alunos para incorporarem pelo menos uma prática de mobilidade ativa em sua rotina diária. Eu trago aqui também alguns recursos adicionais para completar o aprendizado. Todos esses links também serão disponibilizados na descrição do curso. Uma série de vídeos e uma série de textos que eu recomendo acessar, eu vou falar brevemente de cada um, para que a gente possa explorar o tema com mais profundidade. O primeiro vídeo é o Elo Perdido, que é um vídeo realizado pela Renata Falzoni, que traz a bicicleta como um grande elo perdido nas cidades e traz a perspectiva de algumas cidades a partir da bicicleta. É um mini documentário. Bike versus Carros é um documentário do Frederick, que é bastante interessante também, porque ele inclusive traz São Paulo antes das ciclovias e algumas outras cidades do Brasil, fazendo essa reflexão sobre bike e carros e sobre a importância do planejamento urbano e da infraestrutura cicloviária. Pedalando em Nova York, Alemanha e Belo Horizonte é mais um pequeno vídeo trazendo perspectivas de algumas cidades. Esse vídeo é do Bob, pensando já
na infraestrutura de calçada para a mobilidade ativa a pé, a gente tem esse vídeo da Calçada Cilada, que é uma ONG de São Paulo, que fala um pouco disso no Bom Dia Brasil, é uma entrevista. A gente tem esse link que é possível acessar mais documentários sobre mobilidade urbana do portal Mobilize. Alguns outros textos, um conjunto de textos da Biblioteca de Mobilidade a Pé e um conjunto de textos da Biblioteca da União Nacional de Ciclistas do Brasil. Eu escolhi duas grandes referências para trazer e para quem quiser explorar mais. Agradecer e me colocar à disposição. Espero que tenham gostado da aula.